Paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Nesta manhã quero trazer mais um estudo, glórias a Deus, aleluias. Um estudo acerca dos falsos profetas, glórias a Deus, porque a palavra diz em Mateus 24 que nos últimos dias apareceriam falsos profetas que fariam milagres, que se possíveis fosse, enganariam até os escolhidos, glórias a Deus. E hoje nós vemos, meus amados irmãos, muitos falsos profetas pregando glórias a Deus, aleluias, enganando o povo, distorcendo a palavra de Deus, glórias a Deus, porque há três tipos de doutrinas de Deus, que é a doutrina boa, a perfeita, que nos edifica, a doutrina de homens, glórias a Deus, e doutrinas de demônios, glórias a Deus. O que é doutrinas de demônios? É tudo aquilo que distorce a palavra de Deus. Por exemplo, meu amado irmão, lá na tentação de Jesus, quando Satanás veio tentar Jesus, ali Satanás, ele usou da palavra para querer enganar Jesus. Ele pegou um versículo isolado para distorcer o que as escrituras dizem. Por exemplo, Satanás usou o Salmos 91 dizendo para Jesus, te atira daí, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordens para que o teu pé não tropece em pedra alguma. E Jesus vai dizer, respondendo com a palavra, com contexto, Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, Satanás, ele vem tentando distorcer a palavra de Deus. Ele usa de seus adeptos para pegar versículos isolados e aplicar para distorcer o que o Senhor quer dizer. É por isso que devemos provar os Espíritos. É por isso que devemos ler e reler para entender o que o texto quer dizer. Para não pregar glórias a Deus, pegar um versículo isolado e distorcer a palavra de Deus. Meus amados irmãos, abram as vossas Bíblias, lá em 1 João, capítulo 4, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, lá em 1 João, capítulo 4, vou me atentar em alguns tópicos, glórias a Deus, para como conhecer, como saber se a pessoa ela fala pelo Espírito de Deus ou não, glórias a Deus, aleluias. Vamos ler o texto que diz assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Meus irmãos, primeira coisa que o apóstolo João está nos dizendo, sabemos que João era o apóstolo a qual Jesus
mais amava, porque a palavra se refere a assim. João era considerado o apóstolo do amor. João, glórias a Deus, ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele teve experiências com Jesus. Deus, ele revelou coisas a João. Ali no livro de Apocalipse, Deus manifestou, Deus revelou aquela visão do Apocalipse a ele. Aquele livro foi escrito pela divina revelação do Espírito de Deus. Jesus revelou a ele. Meus amados irmãos, e João, ele escreve esta carta. E ele diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A palavra está nos dizendo, João está nos ensinando a provar o espírito, né? O que é provar o espírito? É provar para ver se aquilo é de Deus ou não é de Deus. É pegar aquela mensagem a qual é pregada e tu chegar no teu quarto, fazer o que Mateus 6,6 diz, dobrar o teu joelho, orar ao Pai em secreto, é colocar na presença de Deus e tirar que nem na escola. Na escola tinha prova real para ver se aquele problema, aquela conta estava certo, né? Nós fazia a prova real para ver se o resultado daria certo. E com Deus não é diferente. É fazer uma prova real. É chegar no teu quarto e falar: Deus, revela a tua palavra. Aquilo a qual foi ministrado, ela vem de ti. É abrir a palavra de Deus e ver se aquela palavra se encontra aqui dentro, ver se aquela palavra, glórias a Deus, está em seu contexto certo, se não foi um versículo isolado, se não foi querendo distorcer a palavra de Deus. Nós devemos provar os espíritos, nós devemos, glórias a Deus, aleluias, buscar o discernimento espiritual, o discernimento que é o qual o Senhor nos concede. E a palavra vai dizer: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que havia de vir. E eis que já está no mundo. Irmãos, para nós entender se a palavra que é pregada, se é uma heresia, um ensino herético, um ensino que contraria a palavra de Deus, primeira coisa é saber se eles estão negando que Jesus veio em carne. Hoje tem algumas seitas que se levantaram, que pregam que Jesus não veio em carne, que Jesus não era filho de Deus, que Jesus, ele apenas era um homem, um espírito. Tinha, glórias a Deus, o gnosticismo. O gnosticismo, ele afirmava que o nosso corpo é mau, que a matéria é má. O que se salva é o espírito. Eles achavam e acreditavam e pregavam que Jesus, ele não veio em carne. Glórias a Deus, aleluias. E Paulo, em Colossenses 2, Paulo vai, glórias a Deus, combater este ensino. Glórias a Deus. Nós fizemos um estudo sobre isso, né? Paulo, ele diz que tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Todo aquele que nega a divindade de Jesus, ele é o espírito do anticristo. Glórias a Deus. Todo aquele que nega o sacrifício de Jesus é o espírito do anticristo. Todo aquele que nega que Jesus veio 100% homem e 100% Deus, ele está negando o sacrifício de Deus. Glórias a Deus. Todo aquele que não confessa que Jesus Cristo era Deus, que Jesus Cristo também era homem, que o Espírito Santo, glórias a Deus, ele também é Deus, glórias a Deus, aleluia, está negando o sacrifício de Deus, está negando a palavra de Deus, glórias a Deus, porque não existe 3 deuses, mas 3 pessoas que também são Deus. Isso é difícil de se entender, porque Deus é Deus. Há um só Deus, mas são 3 pessoas, que é um único Deus. Glórias a Deus, aleluias. A palavra diz sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, glórias a Deus, aleluias. Mas um só Deus, um só mediador, glórias a Deus, aleluias. Então, meus amados irmãos e irmãs, todo aquele que nega o sacrifício de Deus, que nega que Jesus veio em carne, ele é o espírito do anticristo. E João diz mais: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Segundo ponto, segundo tópico a qual João agora está se referindo, que todo falso profeta, ele fala do mundo, e o mundo os ouve. O que falar do mundo? São mensagens egocêntricas, mensagens que é mensagem, glórias a Deus, que só fala do homem, só glorifica o homem, só exalta o homem. Ah, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus só quer o teu coração, tu não precisa, glórias a Deus, andar assim, não precisa de tudo isso, isso é religiosidade, isso é fanatismo, glórias a Deus, e o mundo está ouvindo, porque o mundo, ele ouve porque não conhecem a Deus, não conhece o caminho de Deus, glórias a Deus. Mas aquele que é de Deus, ele não ouve isso, ele não segue isso. No versículo 6 diz: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Quando nós pregamos, glórias a Deus, arrependimento, quando nós pregamos, glórias a Deus, santidade, quando nós pregamos renúncia, o mundo, ele não vai nos ouvir, o mundo não vai querer andar neste caminho, não. O mundo, ele quer prosperidade, o mundo, ele quer um caminho largo, um caminho que pode tudo, que não tenha condenação, que não tenha repreensão. Aqueles que seguem o mundo, eles não gostam de ser repreendidos. Eles não gostam, glórias a Deus, de ser disciplinados quando estão errados. Glórias a Deus. O mundo ouve porque eles estão falando do mundo, eles estão falando das coisas terrenas, eles estão pregando o aqui, o agora, a bênção aqui, a bênção material, glórias a Deus, aleluias. Mas nós pregamos, glórias a Deus, a morada celeste. Nós pregamos que nós não somos deste mundo, nós somos apenas forasteiros, nós somos apenas, glórias, estamos aqui de passagem, glórias a Deus. E a palavra vai dizer em 2 Pedro, no capítulo 2, fala mais sobre isso, sobre os falsos profetas. Vai dizer: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão
encobertas heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si a mesma repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que eles vão negar o sacrifício do Senhor, que eles vão negar que a salvação é exclusiva de Deus, que a salvação, glórias a Deus, não é pela graça, mas sim pelas obras. Eles negam o sacrifício, que Jesus ele morreu pela minha vida e pela tua vida. Eles negam que Jesus ele morreu para nos salvar, para nos reconciliar com Deus. Glórias a Deus, aleluias. E diz mais, e aqui Pedro vai citar os anjos, que Deus não poupou os anjos, mas que salvou Noé, que era pregoeiro da justiça, que Deus condenou Sodoma e Gomorra, mas que livrou Ló, que não concordava, que era enfadado daquela vida dissoluta daqueles homens. Glórias a Deus, aleluias. O Judas, ele também escreve quase a mesma coisa, glórias a Deus, aleluias. Diz, amado, procurando escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos a exortar, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui Judas está dizendo que eles negam a graça, que eles negam que Deus é o único e dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, glórias a Deus. E Judas, no versículo 11, ele cita 3 homens que abandonaram os caminhos de Deus. E eles estão citando esses homens para não seguir o caminho deles. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Caim matou seu irmão, glórias a Deus, aleluias, por inveja, por Deus ter recebido a oferta de Abel. Então, eles estão andando como Caim. Hoje, muitos são como Caim, matam o seu irmão na fé, por causa de inveja. O segundo, Balaão. Por quem era Balaão? Balaão, ele enganou o povo, ele ensinou Balaque a fazer com que o povo de Israel pecasse na imoralidade sexual. Balaão, glórias a Deus, ele estava ensinando como fazer o povo pecar. E hoje, quantos Balaão tem aí em cima dos altares? Quantos que são líderes de igreja, mas são Balaão, estão ensinando o povo a pecar. Estão ensinando, a vaidade não é pecado não. Tu pode usar um batonzinho, não faz mal. Tu pode usar uma maquiagem, não faz mal. Tu pode cortar o teu cabelo, não faz mal. Não faz mal, Deus quer só o teu coração. Deus quer só o teu coração, não faz mal. Tu pode andar de qualquer jeito. Tu pode, glórias a Deus, aleluias, namorar. Tu pode jogar futebol. Tu pode escutar música mundana, não faz mal. São Balaão, glórias a Deus, estão preocupados somente com o teu dinheiro, somente com o teu dízimo, estão preocupados somente tu tá na igreja, glórias a Deus. Eles não estão preocupados com a tua alma, eles não estão preocupados em te levar, em te apresentar como uma igreja santa, uma igreja sem mácula. Eles não estão nem aí para ti, glórias a Deus. E diz mais, e pereceram na contradição de Corá. Corá se levantou contra Moisés. Corá se levantou contra a liderança de Deus, que foi instituída por Deus. E hoje quantos se levantam contra
a diretoria, contra a liderança. Quantos estão se levantando contra homens de Deus, contra mulheres de Deus, glórias a Deus, estão se levantando para matar na fé, porque não aceitam, glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Então, meus amados irmãos, os falsos profetas, glórias a Deus, eles são como Caim, que tem inveja do seu irmão. Eles são como Balaão, que estão enganando o povo. Eles são como Corá, que estão indo contra a direção de Deus, contra a liderança que Deus instituiu. Os falsos profetas, eles distorcem o caminho, eles negam Jesus, eles negam a divindade de Jesus, eles falam do mundo, eles falam o que o mundo quer ouvir. O que as pessoas hoje querem ouvir? Querem ouvir que Deus vai dar carro, que Deus vai dar casa, que Deus vai dar uma vida bem-sucedida no trabalho, uma vida material, um caminho a qual tu não vai sofrer por amor de Jesus, um caminho aonde Deus vai fazer tudo o que tu quer, um caminho, glórias a Deus, que tu não vai ter dificuldade. E Paulo diz que a nós foi concedido não somente crer nele, mas também padecer por ele, sofrer por amor do evangelho. Os apóstolos morreram, glórias a Deus, muitos martirizados, eles foram perseguidos, mas eles não negavam Jesus. Hoje, se a pessoa sofre uma perseguição, já quer abandonar Jesus. Se a pessoa perde o emprego, já quer abandonar Jesus. Se a pessoa não tem um bom salário, já quer abandonar Jesus. Tão preocupados somente com aqui e com agora. Mas, meu irmão, eu te digo nesta manhã, busca conhecer a Jesus, busca conhecer a palavra, porque Osés vai dizer: o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Assim como rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitei, glórias a Deus. Não rejeita o caminho da verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A salvação é por meio da graça, a salvação é por meio de Jesus. Toda a honra e a glória seja dada a Deus, toda a honra seja dada para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o começo, Ele é o fim, glórias a Deus, aleluias. Vamos fugir desses falsos profetas, não caiam nessa mentira de Satanás que diz: não julgueis, não pode julgar. A palavra diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, não segundo o nosso conselho, não segundo a nossa vontade, mas nós devemos julgar conforme a palavra de Deus, conforme a reta justiça de Deus. Nós devemos provar o Espírito, nós devemos fazer prova com Deus para ver se o Espírito vem de Deus ou se é espírito enganador. Que vocês possam aprender, meus amados irmãos, fiquem com este ensino e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.